O que você viu no céu? Sei lá. Acabou. É verdade. Quixadá is the best place to fly cross country in the world. And today is a very good day. Eu acho o voo aqui excelente, dá condição todos os dias, é incrível. Amazing, it's beautiful. Great flying, very safety. This condition is good, it's very, very nice. Na nossa região, as térmicas normalmente são bastante intensas devido às características que nós temos aqui. Primeiro, nós temos um forte aquecimento, ou seja, o sol ao meio-dia é sempre a pino, está sempre quase na vertical, fazendo com que tenha muita energia na superfície. Outra característica é que a superfície é heterogênea, ou seja, tem áreas, tem canteiros que são rocha cristalina e alguns quilômetros depois você tem canteiros onde é vegetação de cerrado, onde é um açude seco, onde é um açude com água. E justamente essas diferentes superfícies fazem com que gerem aquecimentos diferentes e gerem essas térmicas bastante intensas que se encontram aqui no Ceará, né? Então você consegue decolar com o vento e ele mantém o mesmo vento, a mesma direção e intensidade durante o voo inteiro. Oh, I love it. It's very beautiful and great flying, really consistent. I wasn't here last year and now I realized I had to come back. Quixadá não é um lugar fácil, né? Durante a temporada de voo, que vai aí de setembro a dezembro, não é recomendável você ficar voando lá sem ter como objetivo grandes distâncias, né? Os dias do recorde, dias onde a gente espera bater, voar grandes distâncias, são dias extremos. Então, eu confesso para vocês que fico bem tenso. Ao meu ver, a decolagem é casca grossa, é perigosíssimo. Você não tem perdão. Eu vejo muitos pilotos chegando, se equipando rapidinho, que está atrasado, não sei o que, e decolando. Isso é praticamente suicídio numa condição forte dessa, porque você é arrastado, existe uma compressão na decolagem, né, que a gente chama de efeito Venturi. Várias camadas de vento são comprimidas para passar pela montanha. A rampa é um Venturi e não é brincadeira não. Se decolar na hora errada é acidente na certa, cara. Eu não pretendo ficar voando à toa em dias extremos se não tiver a intenção de fazer o recorde, porque é realmente perigoso, bem perigoso. Cara, o parapente, na verdade, ele funciona como uma aeronave. É um perfil aerodinâmico, que ele gera uma sustentação, e então ele é um planador. Cada 10 metros que ele voa para frente, ele desce 1. Então, teoricamente, se a gente decolar de 1000 metros, a gente vai voar 10 quilômetros para frente. E o objetivo do piloto é encontrar uma outra corrente ascendente para voltar a ganhar altura e continuar se deslocando. Quer dizer, a massa toda tem que estar andando no sentido da direção que a gente quer ir, para ajudar. A gente chama isso de vento de cauda. E esse vento forte acaba organizando as térmicas e as bolhas, né, em uma grande linha, como se fosse uma estrada para um voador. Se não tivesse vento, tudo bem, ia ter muitas térmicas, você ia ficar voando, mas não ia sair do lugar, né? A vela que a gente voa hoje em dia, o equipamento, sem dúvida é um dos melhores do mundo. A evolução dos equipamentos ocorre paralelamente. Alguns meses umas velas são muito boas, depois de 2, 3 meses, outra fábrica já faz outra vela melhor. E a corrida por desenvolvimento é assim mesmo. É uma ultrapassando a outra o tempo todo. E a Sol está incluída nesse grupo seleto das melhores do mundo. Em 2002, eu estive no Texas com o Frank
E a gente pegou uma condição única lá, e no qual eu consegui quebrar o recorde mundial. Só que no mesmo dia, o canadense, o Wilgard, acabou passando por cima e ele acabou ficando com o recorde. E desde 2002 que eu venho buscando esse recorde, vindo todos os anos para o sertão. Só que a minha ideia era quebrar o recorde com equipamento nacional e no Brasil. E a gente chegou à conclusão que seria mais fácil esse recorde unindo características de pilotos diferentes. Característica de cada um. Rafael, o cara tem paciência e tem todo o perfil de um piloto de cross country, um recordista. Ah, é? Frank Brown, o cara nasceu com pena em vez de pelo, é um campeão nato, assim, o cara ganha todas, um cara super equilibrado também. Isso aí, pessoal. Cecel, o faminto, o cara tem que comer, que senão ele fica nervoso, tem muito conhecimento do sertão. O cara não tem cara não, tem cara de gringo, mas o cara é sertanejo também, tá junto. Os voadores de parapente que vêm para Quixadá, com certeza são a nata do voo livre do mundo, né? São aqueles pilotos que sabem que voam bem e que tem chance de bater os recordes, né? Assim que se forma uma equipe, né? Muito conhecimento de fora, os pilotos trocam esses conhecimentos, adquirem novas técnicas para aquele local, que é muito difícil. Cara, depois de anos vindo no sertão e tendo como resgate um dos caras mais completos e mais experientes nesse tipo de resgate, a gente definiu que é impossível tu fazer uma expedição séria, que tenha êxito, se não tiver um cara tão profissional quanto o Dió. O resgate é um elemento principal para o voo livre em geral, né? Primeiro por segurança, então o cara tem que estar sempre sabendo onde você está, porque se acontecer alguma coisa num pouso, ou se machucar alguma coisa, tem que ter alguém ligado a você. Lá você tem 3 malucos voando numa imensidão de 400 km com um babaca num carro atrás, correndo embaixo. E que vai estar seguro como? No que eu posso fazer, eu tô com o melhor rádio, eu tô com a melhor antena, eu tô com um carro que chega em qualquer lugar, a 1000 e está disposto a quebrar ele todo para chegar. E a gente quebra ele todo. O Dió está com a gente há anos, desde o começo ele faz parte do grupo, desenvolve as técnicas dele, conhece a nossa linguagem, o cara é voador e um bom voador por sinal. Então ele sabe o que a gente está vendo lá de cima, está sempre se adiantando, está sempre embaixo. Isso te dá uma segurança e é menos uma preocupação que a gente tem em voo. O jipão desse tem potência mesmo, não é? Fortaleza, saindo para Quixadá, primeiro dia de viagem. Como eu tô sozinho ainda, vou aproveitar que eu cheguei antes, passar no supermercado, fazer umas compras aqui, porque tem uma alimentação aí um pouco específica que a gente utiliza em voo, que é a barra de cereal, uma barra de proteína, um gel de carboidratos e alguma coisa que a gente possa misturar na água, um isotônico que a gente possa misturar na água para dar uma sustância maior ao longo do dia. No dia 15 de outubro era meu primeiro dia de expedição, né? Inicialmente estava um pouco preocupado em voar sozinho, né? A decolagem estava bem perigosa, os ventos estavam bem fortes. Eu não estava muito preparado ainda para encarar aquelas condições extremas. Sempre quando você está sozinho, você acaba ficando um pouco mais conservador. Se eu estou nervoso, estou achando perigoso e eu estou a esse extremo, vamos dizer assim, da palavra, não é o meu normal, então eu já não decolo, sabe? Aí eu acho que eu ultrapassei. Você tem que estar bem cedo na rampa e ficar pelo menos 1 hora, etc., para você começar a ler o tempo de sequência, o tempo de janela entre uma condição e outra, para a hora que você vai decolar. Voar de manhã
Não é tão fácil como parece. Por quê? O sol ainda não esquentou muito o solo e a pressão ainda não levantou o teto, que a gente chama, que são as bases das nuvens. As nuvens ainda estão baixas. Então, quando a gente decola, o vento ainda está muito forte e muito falhado. Então, a gente tem, para se manter, já é complicado e perigoso, porque a gente fica passando pelas serras que aparecem no meio do caminho muito baixo. Vamos aí, 7h30. Acho que até, se hoje for um dia bom, se hoje for o dia do recorde, até umas 5h30, 6 horas a gente vai estar indo. E depois vai estar voltando mais umas 12 horas, 14 horas. O primeiro dia não tem muita responsa. O que vinha hoje tá bom. Estamos um pouco atrasados, ficou na rampa meio que sem acreditar e o cara já tá bem na frente já. Esse é o ritmo do sertão. Passando aqui, em cima de Monsenhor Tabosa, um dos momentos mais delicados do voo. Vamos ver se a gente consegue passar com segurança. Tamo alto já, vou conseguir passar bem. É isso aí. Última térmica do dia. São 4h30 da tarde, de um dia difícil. Consegui vir voando até Barras. Você conseguir encontrar correntes ascendentes durante 10 horas de voo é bem difícil. O piloto manter a concentração e a vontade acertando acima de tudo é uma coisa muito complicada. O dia foi longo! Dia longo, mas a gente conseguiu o objetivo. Valeu, galera! Valeu, Dió! Santo Dioclésio! Tá aqui embaixo já, me acompanhando. Haha! Recorde sul-americano, porra! E eu tava em Brasília acompanhando e torcendo e ao mesmo tempo aquela ansiedade. Eu, cara, não acredito que eu perdi o dia bom e o cara já quebrou o recorde sul-americano. Isso foi uma motivação extra. Cheguei aqui com a faca nos dentes, não, vamos correr atrás. Bom, a condição em Quixadá, depois de alguns anos já monitorando o tipo de voo, né, a gente conseguiu identificar que é meio cíclica a condição. Você tem voos bons em determinados períodos. Você tem vários dias ruins, né? E mais ou menos de 7 em 7 dias você tem um dia muito especial, um dia médio e um dia muito bom para o voo. Então é muito importante a gente conseguir se posicionar nesse ciclo para saber qual é a probabilidade de pegar o dia bom. É isso aí, Sertão 2007. Estamos aqui num dos melhores dias da temporada. Teto maravilhoso, só que vento de 50 km por hora. A gente está esperando ver se baixa um pouco para conseguir decolar. Todo mundo com vontade de voar, mas com medo demais, cara. Muito forte o vento. Mas você acorda muito cedo, 6 horas da manhã você está na rampa, vendo a condição, você já chega estressando aquele negócio, aquela ansiedade de subir a rampa muito cedo, com a comida ainda na garganta aqui entalada, nem desceu ainda, aquilo tudo gera uma descarga de adrenalina que mesmo que o cara aborte o voo ali, só aquilo ali já dá uma canseira do cara volta pro hotel e se deita e dorme. Porque já é muita energia. Os caras vêm voar e ficam aí dormindo. Sabe que horas são, moleque? 5h20. Sabe que horas são? 5h20 ainda. Então, tá na hora, meu rei. 10 minutos ainda, cara. Dá pra botar avançada? 10 minutos? 10 minutos ainda. Se não aguenta, pra que veio? Despertar. Se não aguenta, pra que veio? Aqui é feito quartel, é só quando toma corneiro. Ah, é? Vambora, então. Bora que o dia tá azul. Céu azul. É porque daqui a pouco começa a formar.
previsão hoje é boa, tá? Condição formada desde cedo. Padrão de Quixadá. Teto muito baixo, estamos a 800 do chão. Tentando ganhar aqui, vai dar difícil, vou ir pra trás agora. E talvez seja o dia do recorde. Tá bombando tudo, tá forte, as nuvens estão bonitas. Vamos lá, o Cecel tá aqui na minha frente, vamos ver se a gente consegue bater os 400 hoje. A média de velocidade tá boa hoje, tá se mantendo bem. As metas que foram traçadas estão indo bem, embora a rota não tenha sido essa rota, é uma rota diferente que a gente está fazendo. A gente está indo na direção Teresina hoje. Daqui a pouco a vegetação vai começar a ficar mais verde aí. Começar a chegar mais próximo da região de mata. E aí a próxima térmica estava um pouco longe, cara. E eu tinha que apostar e a gente chegou lá. Eu cheguei no limite e o Rafa não conseguiu chegar. Acabou que ele pousou lá, eu consegui render um pouco mais e peguei essa térmica. Cara, condição falhada, tava voando junto com o Rafa, média tava boa, acabamos ficando muito baixo e eu ganhei uma, ele não conseguiu ganhar. Tá ali embaixo, acho que vai pousar. Geo aqui embaixo, vou ver se eu consigo pousar aqui do lado com segurança. Ei. A média tá boa, vou ver se eu continuo o voo, ao menos mais um pouco, se tiver ruim eu aborto ali na frente. A média tá boa, 230 agora, meio-dia, tá bem. Agora é torcer pra tudo dar certo, pra ver se ele quebra de novo aí o recorde do sul-americano aí que o Rafa bateu uns dias atrás aí. Nesse dia o vento virou um pouco, saiu do normal. Eu fui empurrado por um Venturi, né? E nesse Venturi, cara, eu meio que perdi o controle, uma situação de vento fortíssimo e turbulência. E a vela dá umas avançadas assim, lá na frente, fronte, segurava, reabria. Um negócio meio aterrorizante. Então chegou num ponto que eu só pensei, cara, eu preciso sair vivo daqui, cara. Mas tá foda, cara, tá foda o voo. Tô arrepiando. Eu fui segurando a vela, daqui a pouco, quando eu vi, eu fui expelido daquele lugar. E acabei saindo daquela região de turbulência extrema. Aí quando eu saí, que eu só queria pousar, tava tremendo, com medo. Aí eu vi uma nuvem bonita na frente, flat, começou a suavizar a coisa. E eu, cara, vou afastando daqui cada vez mais. Daqui a pouco eu bati numa térmica mais redonda, com pouca turbulência, e acabei subindo e passei por essa fase. A partir dali a condição evoluiu muito. Caralho. A gente já está acostumado, não tem rivalidade entre a gente, cara. A gente torce um pelo outro. É claro que quando tu perde o recorde, dá aquela, pô, agora tem que correr atrás de novo. Mas como é tudo entre amigos, tá tudo em casa, a gente, pô, acha bom demais. Entendeu? Sabia que eu ia derrubar ele. Eu tava merecendo. Pro grupo, o Cecel ter conseguido bater de novo esse recorde sul-americano foi importantíssimo. A partir daquele segundo ciclo, a gente percebeu que claramente seria possível bater esse recorde mundial, né? A cidade tá subindo.
encostadinha no céu, homens feito passarinho, avoando de asa delta, a cidade tá subindo, a cidade tá subindo, a cidade tá subindo. Mais um dia longo, mais um dia frustrante. A busca pelos 400 continua. Pelo visto, vou bater na trave de novo. Porra, cara. Menos de 1 quilômetro. Beleza, tem água no carro, cara. Tô morto de sede, cara. Acabou minha água do Canyoback. Tem água aqui, mas tá mais pra chá do que pra água, tá meio quente. Tá valendo, tá valendo. Valeu. São 7h30 da manhã. Estamos aqui na rampa, tentando se salvar. As condições de voo pela manhã são dificílimas, muito fracas. E vamos tentar se salvar aqui, ver se hoje é o dia do recorde. Cecel e Rafa aqui na frente, saindo na rota de Quixeramobim hoje. Essa estrada mesmo. Estamos chegando em Boa Viagem ali. Vamos ver se a gente consegue fazer 400 hoje nessa rota. Esse vento costuma não ser muito bom, porque enfrenta muitas serras. Mas vamos tentar, né? Não custa nada. Depois de vários dias sem voar 300, tentar garantir o 300. O Cecel e o Olímpio estão atrasados. Daqui a pouco eles chegam em mim aqui, vamos ver se eles me catam. Escuta. Tenta boa viagem, entendeu? Beleza, então. E aí eles quando o Cecel caiu, o Olímpio abriu e fizeram uma rota totalmente diferente. Assim. Moçada, beleza? Beleza, Cecel. Aí, falhou hoje. Acho que o Olímpio tem 5 ou 6 XRA, nunca tinha feito 300 km e estava com aquilo entalado na garganta. Então, o que o Rafa queria dos 400, ele queria dos 300. Então, quando ele viu que dava, ele... Passamos um buraco azul, perdemos muito tempo. Agora está começando a arredondar de novo. Crateús logo ali na frente, mais 30 quilômetros. 1h da tarde, 200 quilômetros voados. Cabe mais. Estamos a 3.000, passando aqui, ó, Castelo do Piauí. Estamos voando sentido oeste. A média tá boa. Tá chovendo aqui.
Pulou o trezentão, obrigado, meu Deus! Tentar bater os 400. Rafa vai bater o recorde mundial. E aí eu tava, como eles tinham aberto, tava um paralelo, eu tava numa posição no meio, né? 15 para 5, 355 quilômetros voados. Tô numa roubada fenomenal. Fudeu. Será que eu vou bater na trave de novo, galera? Faltam 11 quilômetros. Será que eu consigo voar 11 quilômetros para varar os 400? Vamos ver. Tô na drena aqui. Vamos torcer. Roubada fenomenal. Tem uma alma viva aqui. E aí ficou aquela, o Olímpio ficou para trás, num lugar aqui ele tava com um resgate, que era o passarinho. Mas o passarinho não chegava, que era areia, que era terra. E eu tava naquela, né, pô, vou pegar. E quando o Rafa pousou, eu disse, não, vou voltar a pegar o cara, né? Dei uma caminhada, cheguei aqui numa via que parece ser mais ou menos principal. Tem uma placa aqui que diz Fazenda Santa Rosa. Espero que essa placa esteja certa, que foi a informação que eu passei para o Dior. Silêncio absoluto no meio do Piauí, uma planície. .8. Não rolou 400. Tô numa roubada aqui, cara. Sol se pondo. Tô dobrando minha vela. Tem uma estradinha ali. Voltei para pegar o Olímpio. Para pegar o cara foi uma viagem. Porque eram estradas paralelas. Era uma aqui, outra ali. Estrada que só passava burro e que o povo olhava assim pro carro e dizia, ué, um carro? Como que assim? Isso passa? Veio de onde? Como? Chegou aqui. Santa Rosa! Como é que faz? Tem uma placa que avisa, Fazenda Santa Rosa, 6 km. O nosso amigo tá nessa placa, perdido. Santa Rosa. Boa noite. Vocês querem ir para Rotapau pro lugar, né? Na roubada aqui, esperando o Dioclésio. Não, eles querem ir lá para a Fazenda Santa Rosa. A gente quer ir pro lugar aqui perto que tem uma placa assim, Fazenda Santa Rosa. Santa Rosa é lá em cima. É em cima por lá, mas a estrada é ruim demais. Sim, mas aí entra lá na frente, né? Aí na frente. Peraí, dá quantos quilômetros daqui lá, primo? Pra chegar na placa aqui? Sim. Não, não dá não por... É onde da casa do Daro, rapaz. Tem uma casa abandonada lá, perto da placa? 1 quilômetro da placa. Tem! Ele pousou do lado dessa casa e foi pra um lugar, tinha essa placa Fazenda Santa Rosa, 6 quilômetros. Depois da casa velha abandonada, que é do menino, daquele lado de Alto Longar, o Fofoca. Fofoca? Fofoca não, o bicho velho, rapaz. Vamos deixar de fofoca, diga logo. Desde 7 horas da manhã na rua. Cansado. Vamos lá, vamos aí. Estamos resgatando um paraquedista aí. Aí Não, manda um abraço pra todo mundo aí do Voo Livre. Valeu, um abraço aí, Obrigado, vocês gente. são da pesada, hein? Galera do Voo Livre aí, Galera do Voo Livre. Voo Livre. Voo Livre. Voo Livre. Boa sorte. Meu irmão, você não tá entendendo, cara. Você não tá entendendo onde é que você tá. Você não tá entendendo. E aí, Limpinho? Se não fosse o Dior, você ia morrer. Cara, ia morrer. E nisso, o Rafa achava que tava bem, né? Pelo menos eu tô com uma latinha aqui de atum, proteína, vamos comer. E aí a gente foi atrás dele, ele tava parado no lugar achando que tava bem. E aí quando chegou lá ele não tava bem, porque era um rio, um braço de rio.
toda a estrada que a gente dava no rio. Toda a estrada que a gente dava no rio, dava no rio. E não tinha nenhuma que passasse, porque embora o rio fosse um rio de calha seca, tivesse água passando, mas era barreira. A gente entrava na fazenda, dava no rio, entrava vendo. E a coordenada ali, assim, a gente saiu, a coordenada ali, e ninguém chegava nada na coordenada dele. Endilade, ó, copiei tua coordenada já, ok? Eu tô a 3 km de você. Daqui a pouco eu chego em você, ok? Cara, acho que deu 361, 362 ou 360, não tenho certeza. Tava tão na roubada, posando, que tava preocupado mais em ver a casa. Aí posei a casa abandonada. Dando uma descansada aqui para caminhar o quilômetro final. São 10 horas. Eu tô a uns 800 metros do Dior. Só que eu já tô muito cansado. Endilade, ó, cruzei a cerca, ok? Já tô chegando no carro, tô a 500 metros. Daqui a pouco eu tô aí. Olha o recordista vindo aí, ó. Olha lá. Recordista da roubada. Puta merda. Caralho, que roubada. Cara, a gente tinha planejado ficar um mês no sertão. A gente sabia bem o que isso ia significar, né, cara? Toda a dedicação que ia precisar, porque é muito desgastante. Você desidrata, você come mal, você dorme mal, você fica no resgate horas e horas. É difícil, psicologicamente você fica abalado depois de um tempo. Eu estava em casa, me preparando para vir para o Ceará. O Rafael e o Cecel já estavam aqui há algum tempo, já 2 ou 3 semanas antes, cada vez encarando distâncias maiores. E bem na semana que eu tinha me planejado, eu vi o Cecel fazendo mais de 400 km e o Rafael chegando a 400 km praticamente, e eu senti que tinha toda a chance de a gente quebrar o recorde. Eu já vim preparado. A entrada do Frank, na verdade, foi como uma injeção de ânimo no grupo. E eu considero um dos pontos chaves para a quebra do recorde mundial. É tanto que foi uma decisão deles, embora tivessem inscrito no Exceará, utilizando a estrutura do Exceará, eles não pontuaram. No domingo eles não voaram, na segunda só fizeram um voozinho de reconhecimento, na terça a mesma coisa, na quarta foi que decolaram para fazer o voo. Vocês conseguem hoje fazer um bom gol? Fala aí, Cecel, o que você acha? Cara, acho que hoje só decolando pra ver. E nesse dia foi engraçado que a gente chegou muito cedo na rampa, né, e tava fechado, tinha uma camada de umidade que tinha vindo do oceano, tinha uma tapadeira, alguns até poderiam comentar, porra, eu acho que hoje vai chover. E a gente já avaliou aquilo lá e pode ser o dia, cara, pode ser o dia. Essa umidade vai entrar no sertão e vai manter a nebulosidade o dia inteiro. Então eu já botei uma pressão, galera, vamos se equipar logo, vamos ficar prontos, vamos esperar voando. Então a gente foi os primeiros a abrir a vela, tudo, e os gringos olhando na rampa lá, rindo. O que esses caras vão fazer? Onde é que eles acham que eles vão com esse tempo assim? Você viu o Sardinha aqui, ele já saiu? Cara, o Rafa já saiu com o modelo, cara. Isso aí, vambora, não tem jeito, né? Tá horrível pra frente, sombreado, até meio que chovendo, mas vamos lá, tem que ser agora, ou senão não fazemos nada.
Cara, a gente decolou nesse dia, a condição não estava madura ainda, que a gente ficou voando na frente da rampa, o vento começou a aumentar, Rafa e mais um pelotão acabaram derivando para trás e se posicionaram melhor que a gente e resolveram começar o voo. Aí, Rafa, vamos tentar conectar em Tabosa, cara. Ele fez uma pressão em nós, em mim, no Cecel, pra gente correr mais. E eu tava correndo tudo que eu podia, não podia andar mais, já tava no limite. E a gente tentava chegar nele, só que não tinha como chegar, porque se a gente forçasse muito, a gente ia acabar pousando. E pressionando e ficando baixo cada vez mais e pressionando. Rolou até umas farpas em voo ali, um estresse, né? Fico começando aqui, galera, tenta chegar, acho que rola, hein? Ainda não, aguenta aí, espera um instante. Bora, Brão, bora! Então ficou aquela coisa querendo aproximar, mas ao mesmo tempo sem condição. E foi voando um bom trecho assim. A gente conseguiu conectar antes de Monsenhor Tabosa. Cecel ali, o Rafa mais embaixo. Estão indo nos encontrar naquela nuvem ali. Hoje a gente tá aqui, tradicional, indo pra Madalena. Estradinha pra Madalena aqui, uma estrada boa, dá pra andar bem. E a rota quem vai dizer é eles, é pra Madalena, Monsenhor Tabosa, tradicional. Aí... Chegando no platô de Poranga. A galera tá bem. São 11h30. Vamos ver se eles conseguem bater os 400 hoje. E lá pelo quilômetro 280, mais ou menos, a gente teve que começar a acelerar. E a condição pra frente estava um pouco sombreada, um pouco difícil. Galera, estamos perdendo muito tempo aqui, hein? Vou pro tudo ou nada, naquele suja lá de Pedro II, pode ser? Não, aguenta aí. Se vai um, vai todo mundo. É recorde, eu vou pro chão. Nós chegamos a uns 250, 300 metros de altura, os três. Foi uma hora bem difícil do voo. E para mim foi realmente incrível encontrar aquela térmica. Um momento que resume muito bem, né, a união do nosso grupo. O Dió tentando ajudar do chão, os três muito baixo ali com o mesmo objetivo. Sem dúvida, encontrar aquela térmica naquela situação provou que voar em grupo faz toda a diferença. E eles que estão lá voando, eu tenho certeza que eles confiam muito em você que está aqui embaixo. E essa confiança dá um frio na barriga, porque pô, o cara tá botando a vida dele na tua mão. Cecel aqui embaixo, Frank mais ali na frente. ...60 km pro recorde mundial. 3h15 ainda. Se pegar a condição um pouco melhor, dá para bater ainda. Vamos lá. Logo depois de Barras, a gente viu uma sequência de queimadas um pouco para nossa direita da rota, assim, né? E nós tomamos a decisão de sair um pouco do vento de cauda e optamos forçar um pouco para a direita, para pegar essa sequência de queimadas. A gente está em direção àquela queimada. Ruim, mas bom pra gente. Aí, Rafa, bem à direita tem uma fogueira. E aí, Cecel, o horário, acho que dá um recorde? Cara, acho que se a gente passar bem aqui vai dar, hein? Então, meu GPS está acusando aqui pôr do sol 5h43. Temos mais aí 1h43 de voo. Vamos nessa? Errar agora é fatal, galera. Tem que segurar onde der, aguenta aí. A média de velocidade foi boa o dia todo. Eu acho que hoje vai ser o grande dia. Talvez esse recorde caia. Logo mais a gente vai saber. Aí, galera, vamos com calma agora. Pelo horário, temos o recorde na mão, tenho certeza. Agora é só se manter alto, manter essa linha de queimadas aí, que o recorde é nosso, hein? Vamos com calma agora, só garante que o recorde é nosso. Vamos lá. Estão bem na frente aí, me atrasei um pouco. Já varamos a barreira dos 400. Agora é tentar subir a próxima para bater o recorde mundial. Mais uma hora de voo. Vamos ver se a gente consegue. Estamos ainda a 1.200 do chão. Talvez a gente consiga, hein? Vamos lá. Falta cruzar ainda, mas a gente já praticamente cruzou a linha do recorde mundial, 423 quilômetros. Faltam só mais 4 quilômetros, estamos ainda a quase 1.000 metros do chão. 10 quilômetros fácil a gente faz. Vamos lá. Ai. Galera, é recorde mundial, é nosso! Brasil! Aqui o Frank e o Rafa comigo, tô no quilômetro 435,
Estão a 1.800, tem mais voo ainda. É nosso! Uhul! Brasil! Recorde mundial batido, meus amigos! 400 e... Vou ver agora. É, galera. Eu, Frank Cecel, depois de 10 horas de voo, mais de 10 horas de voo, trabalhando juntos como equipe, estamos chegando aqui nesse rio maravilhoso. Ali, ó, do outro lado do rio, é Maranhão! Céu, encosta aqui. Quando eu fui vendo o rio, parecia um sonho, parecia uma coisa sobrenatural que tinha acontecido já, né? Então, cruzar o rio ali, cara, foi realmente fantástico. Para mim foi realmente fantástico, foi indescritível a sensação. Pois é, temos mais 24 minutos para pousar. Se você pousa depois do horário oficial de pôr do sol de GPS, não vale o recorde. Estamos subindo aqui, daria para fazer uns 500 quilômetros hoje. Vocês tentaram achar um lugar para pousar aqui agora. Ah, essa só pouso aí mesmo, nessa vilazinha, nesse campo, cara, manda ver. É isso aí, 460 quilômetros. Estamos fechando agora. Eu e o Cecel Sardinha. No meio dessa vilazinha que eu não tenho a menor ideia o nome. Aí, galera! É recorde mundial! Fala aí, Cecel! Quantos quilômetros? Quer saber? Fala aí, Brão! Fala, Brão! Valeu, Sassá, animal! E aí, galera? Como é que é o nome desse lugar? Santana Velha, da onde é que você vem? A gente vem lá de Quixadá. Quixadá. Pai, que você cair aqui na Santana Velha, rapaz. Pois é, rapaz. Mas era o mesmo destino daqui, não? Era. Era? Estava querendo chegar aqui. Mas, rapaz, que... Isso aí, gente. Recorde mundial. 461 quilômetros, mais ou menos. 10 horas de voo. Chegamos aqui juntos. É isso aí. Time da Sol arrebentando. 461,6 quilômetros. Novo recorde mundial. Valeu, patrão. Recorde mundial. Tava esperando. Anos. Um caroço aqui, ó. Você tem algum recado para dar pro Will Guedes? Melhor não falar. Arrozinho tudo com isso feijão. aqui, comer um arrozinho com feijão aqui. Exatamente. Exatamente. Aqui em Santana, Santana Velha, né? Santana Velha tem um arroz e feijão muito bom. Santana Velha, Maranhão. Viemos aqui comer arroz e feijão. É, Santana Velha, Maranhão. Arrozinho com feijão. Aí, saúde. Nham, nham.